Manhã Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, a gente vai seguir aqui a programação agora com entrevista, não é importante, conosco aqui na ponta da linha, o Felipe Queiroz, economista-chefe da APAS, Associação Paulista de Supermercados. Felipe, obrigado por atender aqui a Rádio Bandeirantes, bom dia. Bom dia. Bom dia, Vitor, bom dia, Danilo, é um prazer estar com vocês numa data tão especial. Felipe, é importante também a gente falar, não é? E não à toa a gente convidou você aqui para estar conosco para falar sobre esse balanço, não é, do ano de 2024. A gente está chegando aí ao final dele, não é? E a gente precisa saber como anda, não é? As vendas, os valores, os preços e principalmente da cesta de Natal, não é? Que compõe ali vários produtos e a informação que nos chega, até pela tabela, pelo levantamento, pela pesquisa que a própria APAS realizou aqui, que o preço da cesta de Natal será superior ao registrado ao ano passado, Felipe? Exatamente. Nós temos um acompanhamento mensal sobre a evolução dos preços nos supermercados no estado de São Paulo e a variação desse ano tem sido um pouco mais forte do que observado ao longo do último ano, movido por três grandes fatores. O primeiro fator, inegavelmente, são as alterações climáticas, né? A ausência de chuva, secas prolongadas, um calor acima da média dos últimos anos, tudo isso contribui para que nós, não apenas no Brasil, mas no mundo, tenha safras menores, né? E isso impacta diretamente os preços. O segundo fator está atrelado ao câmbio, com o processo de desvalorização cambial que temos observado. Junto com o aumento dos preços no mercado internacional, isso produz um impacto nos preços ao consumidor local. E, por fim, o terceiro fator está atrelado à retomada da demanda internacional. Ano passado, por exemplo, nós tivemos uma interrupção das exportações de carne bovina, especialmente para a China, durante o primeiro quadrimestre do ano. Isso aumentou a oferta no mercado local e, nesse ano, as exportações estão em alta. A expectativa é que esse ano nós tenhamos recorde histórico em volume de exportação de proteína animal e tudo isso diminui a oferta no mercado local, juntamente com o câmbio desvalorizado, aumento dos custos, produz um aumento ao consumidor final. Esse é o cenário dos preços, mas por outro lado nós temos uma economia mais aquecida, marcada por um mercado de trabalho aquecido, aumento dos salários reais da população, isso acaba gerando um certo equilíbrio por outro lado, né? O outro lado da balança. Mas temos pressão inflacionária, mas crescimento das vendas também. Eu quero falar com você, Felipe, daqui a pouquinho sobre os preços em si, mas essa última parte da sua resposta mostra que, apesar de uma alta, que como o senhor disse é de 5,8%, né, em relação ao ano passado, levando em conta todos os produtos analisados pela APAS da cesta de Natal, são mais de 60 produtos, também há uma expectativa de que esse ano, o balanço final ainda não está fechado, mas já se sabe que os supermercados aqui em São Paulo estão vendendo mais do que no ano passado, apesar de estarem mais caros. Sim, exatamente. E a nossa expectativa para esse ano é que as vendas de Natal apresentem crescimento. A nossa projeção está em 4,8% crescimento real sobre o observado no último ano. E por que esse crescimento? Se temos inflação, temos um aumento de preços em certa medida. Porque nós estamos com a economia mais aquecida e isso é muito positivo. Os dados do IBGE, eles mostram que a taxa de desemprego está num dos menores patamares da série histórica. Nós temos o maior volume de pessoas empregadas da série histórica, iniciada em 2022 pela PNAD contínua. Os salários estão apresentando crescimento real. Isso contribui para a economia como um todo, porque isso estimula o consumo, estimula a produção, gera mais empregos, estimula os investimentos e é nesse sentido que nós estamos projetando o crescimento nas vendas de final de ano. Ou seja, mais pessoas trabalhando significa que são mais pessoas com salário, com renda e mais pessoas também consumindo, né? 4,8%, é isso, de crescimento em comparação com o ano passado, com 2023, não é isso? Nas vendas.
Exatamente, nas vendas. Agora, voltando a falar, desculpa, Lupato, mas voltando a falar sobre os produtos, não é, que compõem ali a cesta, ainda ficou uma dúvida, Felipe, sobre os produtos, não é? Quais foram aqueles que puxaram as altas? Quais são os vilões aí da cesta de Natal, hein? Olha, nós procuramos elaborar uma cesta ampla, são 65 produtos, e uma cesta que abarque a diversidade do povo brasileiro como um todo, né? Então, algumas famílias, por um lado, gostam do bacalhau e outras fazem churrasco. Então, não tem problema nenhum. O que nós observamos, e aqui está a nossa análise, é muito mais captar esse movimento como um todo e mostrar o seguinte: olha, nessa cesta a projeção de aumento está nesse sentido. Então, vamos lá. O que tem pressionado? Por um lado, as proteínas animais, né? Por exemplo, o preço do lombo aumentou na casa de 17%. O leite, que é um elemento fundamental aí, tanto para os pratos quanto para as sobremesas de Natal, aumentou na casa de 25% nesse período. Então, são os vilões. Isso por falta de chuva, isso por os pastos numa qualidade menor, tendo que ter um incremento, tanto com ração animal e também importação. Esses fatores afetam bastante. Inclusive, nas sobremesas, o limão deu uma disparada no preço. E por quê? Porque faltou chuva bem no período crucial da colheita. Então, os fatores climáticos pesaram muito mais do que o câmbio observado, as oscilações ao longo do mês de dezembro. E por quê? Porque boa parte das negociações dos produtos são feitas com antecedência muito grande, né? Então, são negociados no meio do ano, agosto, setembro, e os impactos que estamos observando são impactos que já vêm se arrastando ao longo do ano, né? Agora, Felipe, vamos tentar trazer notícia boa também para o nosso ouvinte, né? Porque você bem falou sobre a diversidade, né? Essa semana de Natal, a do Réveillon também, tem muito churrasco, tem muita gente na praia, e aí tem a ceia com alguns pratos típicos, né? Pernil, peru, tender. E aí, no Ano Novo, bacalhau, bastante gente gosta de consumir frutos do mar. Tem alguma coisa, assim, típica de fim de ano que ficou mais barata em relação ao ano passado? Não, tem sim. Quando nós analisamos e apresentamos o número de 5,8, dá a impressão que está indo tudo muito mal, quando não é a realidade. Por exemplo, o bacalhau, nossa projeção é de alta de apenas 1,5%. Ou seja, todo o impacto que teve no último ano, esse ano aqui, o preço ele vai aumentar muito abaixo do que observamos tanto na cesta como um todo, como observamos em períodos anteriores. Esse é um exemplo. Eu citei o caso do limão, que tinha disparado, mas, por outro lado, há outros produtos que apresentaram uma queda muito forte. Por exemplo, o maracujá, o abacaxi. O maracujá caiu na casa de 30%. Então, se não faz um mousse de limão, tem um mousse de maracujá também, muito bom. Eu até prefiro. Exatamente. E é uma sobremesa sensacional. Então, duas coisas são muito positivas. Primeiro, a criatividade do povo brasileiro na culinária. Isso é inegável. Segundo ponto, tem espaço para todos os tipos de pratos e componentes da cesta de Natal. Então, esse aumento observado nos preços, ele pode ser muito bem remanejado aí, de modo que o consumidor final ele tem a possibilidade de ter uma cesta repleta, alegre e sem os efeitos danosos da inflação. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes, com o Felipe Queiroz, que é economista-chefe da APAS, Associação Paulista de Supermercados, né? A gente falou um pouquinho aí da cesta de Natal, dos produtos que registraram alta, os produtos também, não é, que diminuíram de 2023 para cá. Agora, eu queria saber, Felipe, a gente tem conversado com diversas associações já fazendo esse balanço do ano, e as vendas de Natal no comércio, nos shoppings, no comércio popular, de rua,
também, não é, com uma expectativa de aumento, de um crescimento, as pessoas comprando mais, consumindo mais. Mas a gente precisa já começar a olhar também para o ano que vem, para 2025, né? O dólar nas alturas, a inflação, os juros, né? O que a APAS, né, tem aí de projeção, de previsão, de expectativa para 2025? Olha, como nós estamos muito mais próximos da economia real, nós temos a sensibilidade aqui, acompanhamos quase que em tempo real o que está acontecendo nos diferentes mercados, né? Por exemplo, ao longo desse último ano, iniciou 2023, o mercado de modo geral, especialmente o mercado financeiro, estava extremamente pessimista em relação à economia brasileira, né? Ou seja, projetava um crescimento na casa de 1,5%, no máximo, né? Estava em torno de 1,4%, 1,5%. E nós estávamos com uma projeção mais otimista, que tem se concretizado. Então, a expectativa para esse ano é que o crescimento brasileiro fique na casa de 3,5%, entre 3,4% e 3,5%, e todo o mercado tem convergido para esse cenário. E para o próximo ano, nós projetamos um crescimento na casa de 2% do PIB. Um ponto importante é que o conjunto da política macroeconômica, ela deve favorecer o crescimento do país e um crescimento sustentável, né? Nós analisamos com bastante atenção a dinâmica dos juros, porque ela produz um duplo impacto na economia. Tem um impacto sobre os preços, mas tem impacto sobre o emprego, sobre os investimentos, sobre a capacidade do país continuar crescendo e crescendo de modo positivo e modo sustentável, que é baseado no investimento, né? Com uma taxa de juros tão elevada, isso desestimula o investimento. Essa é a nossa preocupação. E para os consumidores, aumenta o custo do crédito, desestimula o consumo, desestimula a produção, por isso que nós acompanhamos com bastante atenção. Então, o ano de 2025 será um ano aí que trará bastante desafios na condução da política macroeconômica, mas nós temos uma população que está empregada, um mercado de trabalho aquecido, setores que estão em pleno desenvolvimento e crescimento, e isso é muito positivo também, né? Então, temos que analisar não apenas o copo meio vazio, o copo meio cheio também. Temos a projeção de crescimento, e tudo isso depende como as demais variáveis macroeconômicas vão se comportar. Juros, o câmbio também, o mercado financeiro de modo geral tem tido uma atitude muito mais pessimista em relação à economia, e isso tem gerado até um efeito especulativo sobre o câmbio. Mas estamos acompanhando com atenção, esperamos que o mercado se acalme aí ao longo desse ano de 2025, e esse é meu pedido e os meus votos para o próximo ano, né? Agora, Felipe, você falava sobre a importância, ou na verdade a forma como o clima pode interferir no mercado, né? E principalmente pro setor dos supermercados, porque a economia pode estar bem, pode estar mal, mas se nós tivermos uma seca muito grande ou uma temporada de chuvas que destrói plantações, interfere em vários dos preços do que é ofertado em um supermercado. A APAS também está de olho nessa situação, também já começa a projetar como que deve ser a safra para o agronegócio em 2025? Sim. Nós temos um departamento de inteligência setorial aqui que acompanhamos desde os fatores internos do setor, né, como está a dinâmica do setor, como se comportam as demais cadeias produtivas, tanto em âmbito doméstico quanto em âmbito internacional. E você tocou num ponto importantíssimo, que está atrelado às alterações climáticas. E elas não apenas em âmbito doméstico, mas também em âmbito internacional. Por exemplo, ao longo dos 2 últimos anos, as secas excessivas, falta de chuva no hemisfério norte e o aumento crescente da temperatura afetaram a produção de azeite do Mediterrâneo. Isso produziu um efeito direto sobre o mercado local. Agora, estamos observando 2 fenômenos importantes. Aqui a produção de café em âmbito doméstico, e houve uma queda aqui nessa última safra,
a safra 2023-24, mas também a produção na Ásia, que foi duramente afetada e impactou a cotação do café no mercado internacional, produzindo um impacto também aqui no Brasil. É nesse sentido que nós acompanhamos a produção agrícola doméstica, quais são as projeções da Conab e dos demais órgãos em relação à produção doméstica, mas também acompanhamos como que está a produção dos principais commodities em âmbito internacional. E nesse aspecto, são muitos os desafios para a produção tanto doméstica quanto internacional de grãos em decorrência das alterações climáticas. Se não houver ações coordenadas e concatenadas em diferentes esferas de governo, envolvendo tanto governos quanto a iniciativa privada, nós não reverteremos aí os efeitos danosos das mudanças climáticas que estamos observando. E isso produz impacto não só sobre o consumidor final, mas para a economia como um todo, né? E aí não tem taxa de juros que faça nascer pé de café, nem aumente a produção. Então, o juros se torna um tanto inócuo num cenário de adversidade climática, né? Se você, ouvinte, deixou... O brasileiro gosta, né? A gente tem isso, Danilo, deixa para a última hora para comprar tudo, até os ingredientes da ceia de Natal, e aí na semana que vem vai ter também a compra para o jantar, para a ceia de Réveillon. Se você deixou para a última hora, com certeza vai encontrar os supermercados aqui do estado de São Paulo lotados, todo mundo procurando o que precisa para o jantar do Natal. Ótimo para o Felipe Queiroz, nem tão bom assim para quem vai no mercado hoje. Obrigado ao economista-chefe da APAS, Associação Paulista de Supermercados. Um abraço para o senhor, muito obrigado pela participação aqui conosco. Que seja um período bom não só para as vendas, mas também para o senhor e para a família. Um abraço. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Danilo. Foi um prazer. Aproveito para desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo. 2025 seja um ano de muita prosperidade, tanto para os ouvintes da Rádio Bandeirantes, quanto para todo o país. Um abraço. Obrigado, Felipe. Um abração. Boas festas. Obrigado. Tchau, tchau.